você fazer a apresentação e tal, tá? Perfeito. Boa noite a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por chegar aqui no horário. É um prazer estar com você, estar com a Márcia hoje, a nossa convidada especial. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Simone Mitchens. Eu sou presidente do BPA há 5 anos. Já estou no BPA há 8 anos como membro. E para quem não conhece o BPA ainda, o BPA é uma non-profit 501c6, na mesma categoria de Câmara do Comércio e associações profissionais. O BPA foi fundado em 2008, aqui em Nova York, pelo nosso fundador Sérgio Landau e mais um grupo de voluntários que ele convocou e levou o BPA de 2008 até 2021. Em 2020, que era um grupo no WhatsApp. De 2021 em diante, o BPA passou a ser uma non-profit. Eu sou a primeira presidente dentro do BPA. Nós temos o BPA bem forte em Nova York, há 18 anos, que vai fazer aniversário esse ano. E nós temos um chapter em Atlanta e um em Miami, nos últimos 3 anos. Primeiramente de membros que estavam em Nova York e se mudaram para esses outros estados e pediram para abrir o BPA nesses estados. Então, nós estamos aí fazendo a nossa presença, começando grupos nessas duas cidades. Se você estiver por lá, se você estiver alguém conhecido também que gosta de fazer networking e conexões, por favor, convide eles para fazer parte do BPA nessas cidades. Nós temos membros virtuais em outras cidades também, como Chicago, e nós estamos, né, abrindo BPA em diferentes lugares nos Estados Unidos. Então, hoje, vocês estão aqui porque vocês querem saber sobre autogestão. O que ninguém te ensinou, mas todos devem saber. Se você Uhum. gerencia pessoas, projetos e responsabilidades todos os dias, mas quão intencionalmente está gerando a si mesmo, né? Nós temos que nos fazer essas perguntas. Em meio a tantas demandas, é fácil buscar a próxima fórmula que promete resolver tudo. Todo mundo tem uma fórmula. Nesse webinar, nós teremos uma conversa prática e sincera sobre o que realmente faz a diferença. A autogestão na vida real. Vamos explorar 3 pilares essenciais: o mundo interior, pensamentos, emoções, crenças e autoconsciência, liderança pessoal, limites, decisões, comunicação e responsabilidade, performance sustentável, energia, tempo, foco e consistência. Então, esses são todos os tópicos que nós precisamos todos os dias. E você aprenderá a transformar consciência em ação, criando mudanças reais e duradouras. A Márcia, para quem não conhece a Márcia, ela é consultora de desenvolvimento pessoal e organizacional, com mais de 33 anos de experiência, incluindo 20 anos na Microsoft, liderando equipes multiculturais na América Latina e nos Estados Unidos. Sendo assim, Márcia, seja bem-vinda. Estamos aqui animados e ansiosos para ouvir o Obrigada. que você tem para compartilhar. Obrigada, Simone. Obrigada ao BPA, né, no seu nome, pela oportunidade. Eu acho que está sendo bem bacana. Eu entrei para o BPA agora em março, acho que foi fevereiro, março desse ano, né? E eu estou gostando muito de todas as atividades, porque vocês não fazem só presencial, também fazem todas essas oportunidades online, e agora os membros estão trazendo conhecimento para compartilhar com essa comunidade bem bacana, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, tá? Obrigado vocês por terem vindo, obrigada por quem vai assistir depois da gravação, não vai ter a oportunidade de interagir como a gente vai fazer aqui, tá? Então, desde já eu quero dizer, eu quero que isso seja uma coisa interativa, a gente vai conversar. Então, vai ter hora que eu vou projetar o slide, vai ter hora, eu não quero só ficar falando aqui, tá? Então, a gente vai interagir para que isso seja uma coisa proveitosa e vocês levem com vocês as ferramentas, já experimentando aqui o que a gente vai falar, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela para me avisem quando vocês podem ver o slide, tá? Estão vendo?
Sim. Tá. Por que que chama autogestão? Em inglês é self-management, né? E é essa habilidade que ninguém te ensinou, mas que todos precisam, tá? Quando vocês vão na internet e procuram autogestão, vocês vão encontrar de tudo um pouco, tá? Tanto se você procurar em inglês, como se você procurar em português, tá bom? E tem pessoas que vão focar na parte de gerir tempo, tem pessoas que vão dizer a parte de gerir pessoas, administrar pessoas e tal. O foco que eu vou dar aqui, ele é na emoção e no comportamento. E vocês vão ver por quê. Quer dizer, tudo que derivar disso, você pode administrar bem do jeito que vocês vão ver as técnicas aqui, tá bom? Mas vamos começar por uma pergunta, tá? Qual situação mais desafia a sua capacidade de se autogerenciar? Então, eu vou abrir aqui. A pergunta é essa, está no ar, tá bom? Vou tirar a tela, vou parar de compartilhar, que é para a gente se enxergar. Qual é a situação que no dia a dia mais você tem essa dificuldade, ou fica nervoso, ou não consegue falar, ou o que acontece? Ou é no trabalho, é em casa, é na rua? O que é? Vamos ver, quem quer compartilhar? Quais são essas situações que impactam a sua capacidade de se autogerenciar? Bom, deixa eu começar então. Eu acho que a parte de rede social, celular hoje, então isso atrapalha a gente Uhum, se autogerenciar, porque um minuto que você pega o celular para fazer alguma coisa, responder alguém, você já se perde ali, você já perdeu aquele uhum. controle, aquele gerenciamento. Então, eu acho Tá. que isso é uma dificuldade. Obrigada, João. Eu chamo a rede social de ralo. É o ralo. De repente, a gente vai, entra e foi embora. Quando a gente viu, já está lá. Mas e tem o foco, na verdade, o que você está trazendo são duas coisas. Quer dizer, o ralo, nesse caso é esse, poderiam ser outras questões. Mas o foco é uma das questões de autogerenciamento, né? E você não está sozinho, então tudo que vocês estão compartilhando aqui não é porque eu estou aqui, entre aspas, ensinando, que eu também não sou vítima de tudo que a gente vai conversar aqui, tá? Não sou expert de nada, tá? Mas vamos lá. Redes sociais. Obrigada, João. Quem mais? Eu, Fala, Sibeli. eu não sei se, né, eu não sei se aplico, mas, enfim, para mim, o que eu estou até atravessando agora no meu trabalho, e é uma frequência, é me posicionar, principalmente em situações de conflito. E, sabe, eu não gosto de Hum, briga, eu não gosto de discussão, eu não gosto. Então, muitas vezes eu tenho a tendência a deixar aí. Só que o pessoal take advantage, né? Então, chega um ponto que você tem que se posicionar. Eu não sei se eu tô virando adulta agora, brincadeira, mas assim, eu tô. Mas para mim é uma dificuldade muito grande. Muito, tá. muito grande. E a, Eu, e a eu acho gente que eu tenho vai uma falar sobre isso. preguiça. Isso, Uhum. não sei. Sim, conflito, né? É uma das áreas que mais disparam, tem esse gatilho interno do que acontece dentro da gente. Talvez na hora que eu for começar a falar aqui dos gatilhos, das coisas, você vai se perceber, mas hoje você já vai sair com algumas coisinhas para você começar a usar na questão do conflito aqui, tá? Então, redes sociais, conflitos, quem mais quer compartilhar? Obrigada. Adriane. Eu tenho uma sensação assim que, aliás, não é nenhuma sensação, porque é a minha realidade. Eu estou sempre sobrecarregada. E é Hum, uma coisa real, o meu trabalho é um trabalho muito intenso, é muita coisa que eu tenho que fazer para ter né? E aí eu sinto assim aí tira o foco também, por mais que eu tenha minha listinha, eu tenha minhas prioridades do dia e tal, né? Mas aquela sensação assim, puxa, o dia já acabou, aquela frustração, eu não consegui fazer, e de repente já é sexta-feira, já é sábado, já passou a semana. Ah, uhum, é falta de tempo mesmo, sabe? A gente não. uhum, uhum. É uma sensação de que eu tô sempre correndo, correndo, sabe? Correndo hacia atrás, correndo. E tem muitas pessoas, Adriane, que vão para esse seu aspecto aí, eu falando, eu preciso administrar melhor o meu tempo. E o tempo é uma questão, mas podem ser outras questões. Para que você está dizendo sim, para que você está dizendo não? É um dos aspectos super importantes da autogestão, né? Porque muitas vezes você fala assim, e aí de repente você olha e fala assim, o meu problema é que eu não consigo administrar bem o meu tempo. Pode ser uma perspectiva, mas a outra é o quanto que você está
dizendo sim, e quais são essas razões que você está dizendo sim para todas essas atividades. Não tem certo e errado, está aqui só abrindo. Mais alguém? Mais uma pessoa que queira compartilhar. Eu vou comentar aqui uma situação que acontece muito, é que hoje em dia as pessoas não querem entender, não é que elas não entendem. Então, quando você está fazendo uma apresentação, você está fazendo uma explanação de uma questão, e você vê claramente que a pessoa está sendo contra, porque ela não quer concordar com aquilo e não quer também deixar claro o motivo pelo qual ela está sendo contra, ou tem algum ponto para um contraponto para aquela situação. Uhum. Então, isso realmente faz o ser interno começar a querer ferver, e aí você perde, às vezes, o ponto, né, de controle e acaba se alterando no relacionamento ali. E é interessante porque o que você está trazendo é quando as pessoas têm a agenda pessoal, né? E mesmo que ela possa estar aprendendo, trocando alguma questão, ela vem pronta para aquilo que ela quer fazer, independentemente daquilo que vai acontecer. Então, essa é uma questão que faz com que a pessoa que está apresentando, por exemplo, ou conversando, vamos pegar o que a Cibele falou, tem pessoas que vão para determinadas conversas já com aquela ideia fixa e elas pretendem não mudar de opinião porque elas têm uma agenda pessoal. E aí, como que a pessoa que está do outro lado, né, digamos eu, você e tal, nós aqui, precisamos nos preparar para lidar com essa situação, tá? Então, vamos olhar aqui uma situação que talvez resuma um pedacinho de cada coisa que vocês estão falando, tá? Ó, deixa eu colocar isso aqui. Vamos fazer por um momento, imaginar que a gente é a Sofia. A Sofia é essa pessoa que está aí apresentando na tela, tá? E a Sofia, ela está liderando um projeto faz 3 meses, tá? Hoje ela está fazendo uma apresentação do status, do que está acontecendo e tal. E aí essa pessoa que está olhando para ela aí, Pedro, tá? Ele interrompe e diz assim: Sofia, eu preciso ser transparente. Algumas das questões que você está apresentando hoje tenham sido levantadas há semanas, pelo que estou vendo, não foram resolvidas. Então, isso é o que a audiência viu. O que a Sofia sabe, que eu vou contar para vocês agora? A Sofia sabe que Pedro nunca foi em nenhuma reunião, nunca respondeu nenhum e-mail, nunca compareceu em nada e nunca entregou nada do que tinha que entregar. Sofia sabe e o Pedro sabe. Ninguém mais sabe, certo? Então, o que vai acontecer? Qual que é a percepção das pessoas e o que está acontecendo com a Sofia? Ou seja, situação da vida real e tem um pedacinho de cada coisa do que vocês comentaram aqui, tá? O que vocês sentiriam? Vamos pegar só duas pessoas falando aqui. O que vocês sentiriam no lugar da Sofia? Frustração, né? Ela ia falar assim: justo o único que não pode falar nada é o que se manifesta e está tentando me denigrir aqui. Então, assim, veja, você já trouxe até da forma, da voz como você trouxe, essa questão, né? Que não é só que ela está pensando, ela está sentindo, o sangue dela pode estar realmente fervendo, né? Ela pode até ter aquela vontade de perder o réu primário, de ir lá e dar uma chacoalhada nele, tá? E outros pensamentos podem surgir, ó, isso é injusto, tá? Eu preciso me defender. Aí ela pode começar a pensar o que ela vai fazer. Quer dizer, eu coloquei aqui uma carinha, a inteligência artificial ajudou a fazer essa imagem aqui, né? Talvez eu não seja tão boa quanto eu pensei. Veja só, podem vir várias coisas. Ela pode tentar se defender, ela pode achar que ela é menos que os outros. O que os outros que não sabem da história vão pensar? O que vão pensar de mim, né? Agora, pensa um pouco, o que você sentiu quando eu contei essa história no seu corpo? Né? Que emoção que veio, tá? Isso aqui a gente está racionalizando, mas o que você sentiu? Qual a emoção? O nome de uma emoção que você sentiu na hora que eu contei essa historinha da Sofia, que vocês se colocaram no lugar dela? Se eu tivesse no lugar da Sofia, eu tinha ficado puto. Exato. Raiva. Né? Raiva, né? Que mais? Frustração, né? Frustração. Que mais? Frustração, né? Ela pode ter sentido vergonha, né? De ter sido exposta na frente das outras pessoas.
Ou ela pode ter ficado insegura, ela estava super preparada para fazer a apresentação, apesar dele não ter contribuído, né? E aí, quais são as opções, né? O que a Sofia poderia fazer nessa opção? Poderia atacar, ela poderia se justificar, ela poderia ficar em silêncio, ela podia se desconectar, né? E aí é que entra justamente essa questão da autogestão, né? Porque esse é um caso que acontece todos os dias, em todos os lugares. Ele veio com uma agenda. Ele veio com a agenda, como você falou, pronta para, não importa o que ela vai falar, eu não fiz nada, mas eu vou aparecer bonita na foto ali do que eu vou falar, tá? Então, como que eu vou apresentar para vocês? Eu acho que a Simone até leu um pouquinho sobre a descrição, tá? Essa fórmula é a fórmula que é do meu método de trabalho, tá? E eu desenvolvi essa palestra baseado nessa fórmula, tá? A fórmula é consciência, que em inglês é o awareness. Uma vez que a gente se torne consciente, por exemplo, a gente está fazendo essa análise da situação da Sofia, a gente está ficando consciente do que pode estar acontecendo com ela. Desenhamos uma ação juntos, né? O que eu posso fazer? Então, posso falar com o Pedro, posso não falar, posso parar a apresentação. O que pode ser feito? Quais são essas opções, tá? E qual é o impacto, né? Então, a partir daquilo que é definido, eu tomo a consciência, eu defino qual é a ação, eu vou ter um impacto. A ação é baseada em algumas técnicas nesse caso, ou então em aprender a lidar com essas situações, porque é comportamental, tá? Então, quais são, né, as situações que desafiam a nossa autogestão? Vocês já falaram algumas. Uau. Conflitos. A Sibeli falou conflito, tá? Receber feedback sem ficar na defensiva. Muitas vezes, as pessoas que vêm com uma agenda, elas não têm a intenção. Eu quero te dar um feedback para você melhorar, mas ela quer, na verdade, atacar. Como que a gente lida com isso? Administrar prazos, a pressão dos prazos. Não reagir impulsivamente, tá? E veja, que é vida, tá? Muitas vezes a gente tem essa questão de na hora que a gente recebe, a gente já responde, tá? Então, tem técnicas para que a gente consiga entender quais são as opções que a gente tem dentro daquela ideia de ação. Dizer não sem culpa, né? A gente acabou de ver aqui que a Adriane falou sobre estar sobrecarregada e tudo mais. Pode ser que tenha algumas, estou supondo, tá, Adriane? Pode ser que tenha algumas coisas que você até gostaria de dizer não, mas provavelmente não diz porque fala, mas e aí, o que vão pensar? Ou, enfim, né? E controlar a ansiedade antes de apresentações. Só para dar alguns exemplos, tá? Muito bem. O que é a consciência? Tá? A consciência é essa capacidade que a gente tem de perceber o que está acontecendo dentro da gente, que no inglês é o self-awareness ou autoconsciência, e ao redor, que é a consciência do situacional, do que está acontecendo ao meu redor. Então, no momento em que eu me coloco, consigo entender o que está acontecendo, eu tenho opções, né? Eu posso me autogerir. Então, quando eu vejo uma situação como a da Sofia, que é o exemplo que eu dei, né? A Sofia desenvolvendo essa consciência, ela vai ter opções. Ela pode expor o Pedro, ela pode não falar nada, ela pode sair por cima, ela pode, enfim, ela tem as opções. Agora, se a pessoa não tem essa consciência e se sente absolutamente atacada, ela vai reagir com a emoção. Ela pode ou começar a chorar, ou ficar desesperada, ou começar a gaguejar, ou parar, enfim. Por quê? Porque não tem como agir em função da emoção estar tomando conta, só a emoção está tomando conta. A emoção sempre vai estar lá. Não existe como suprimir, tá? Então vamos ver um pouquinho de definição. O que é autogestão, primeiro, para depois a gente falar do como lidar com ela. A autogestão é usar essa consciência das emoções, o que a gente sente para manter a flexibilidade. Começa por aí. Então, a primeira é essa consciência das emoções. Por quê? Porque nós somos seres emocionais, tá? E também sair com a melhor alternativa possível, tá? Por quê? Porque se a gente só reage, provavelmente a gente fala coisas que a gente não gostaria de falar, muitas vezes, a gente não faz aquilo que seria o mais adequado para a situação, e às vezes a gente perde o sono ou até fica doente com isso, tá? Lidar com essas emoções negativas. Na verdade, tem gente que fala, não existe emoção positiva e negativa. Emoção é emoção,
tá? Ela depende da situação. Agora, lidar com os impulsos é importante para a gente aprender, tá? A outra coisa é que não significa que a gente tranque as emoções, porque é impossível, impossível falar não vou sentir. Não tem isso, tá? A gente sente. A emoção se traduz numa sensação no corpo, tá? E também não ser conduzido pelo que, automaticamente pelo que a gente sente. Ter uma clareza, um esclarecimento aqui. Muitas vezes você vai encontrar os termos trocados aqui. Algumas pessoas chamam de autorregulação, outras chamam de autogestão, tá? Mas qual que é a diferença? A autorregulação é a habilidade de perceber no momento. Então, a Sofia acabou de receber o Pedro falando aquilo, o que ela sente naquele momento. A capacidade de se autorregular é uma coisa do instantâneo. A capacidade de se autogerenciar é a soma de quantas autorregulações você faz, tá? A autogestão é uma coisa que você cria no longo prazo, tá? E é o conjunto das escolhas, porque você vai adquirindo ferramentas, vai adquirindo possibilidades de lidar com isso. Por isso que eu pus esse passo a passo aí nessa imagem, porque à medida que a gente vai se permitindo trabalhar essa autorregulação instantânea, a gente vai conseguindo trabalhar melhor e criar a autorregulação. Então, um repertório, né? Repertório de escolhas. Então, no exemplo do João, por exemplo, rede social consome e leva embora. Talvez passo a passo, uma coisinha de cada vez, a gente consegue ir mudando isso. À medida que eu for falando, às vezes eu vou falar de alguns livros, tá? Então, por exemplo, um livro importante que para lidar com essa questão do pouquinho em pouquinho, chama Hábitos Atômicos, Atomic Habits, aqui nos Estados Unidos. James Clear é o autor. Ele explica exatamente isso, como mudanças micro, que vamos dizer que a autorregulação é uma mudança micro, pode ajudar a ganhar isso. Vamos olhar como que isso funciona no nosso cérebro, tá? A gente tem, na verdade, dois cérebros, né? Ou duas mentes. É o mesmo cérebro, não está cortado no meio, tá? É só para ilustração. Nós temos a mente emocional e temos a mente racional. A mente emocional, ela é 100 vezes mais rápida do que a mente racional, tá? 100 é um número metafórico, porque existe, assim, muitas pesquisas que falam que a mente emocional é muito mais rápida e tal, e tem gente que fala 100 vezes mais rápido, tá? Mas o que é importante aqui? Por que a mente emocional é tão rápida? Porque é o nosso cérebro reptiliano, é aquele que nos protege, né, que vem do homem da caverna, que desenvolveu como proteção. O homem da caverna não saía da caverna de manhã e dizia, ai, que lindo dia. Não, ele olhava de um lado, olhava do outro. Por quê? Porque essa amígdala estava ali para proteger. É questão de sobrevivência, tá? E o que acontece quando a gente passa por situações como essa da Sofia, uma situação de conflito, ou a gente se esquece do que está fazendo, quando está numa situação, a gente se torna uma pessoa absolutamente emocional, porque é uma questão de sobrevivência, tá? E uma vez que essa emoção venha, em seguida, o córtex pré-frontal, que é esse azulzinho aqui em cima, que tem fórmulas, análises e tal, ele entra em ação e ele começa a racionalizar e criar as histórias e dizer, não, mas não é bem assim, ai, tadinho do Pedro, puxa, ele é tão legal, ele me fez isso, ele não respondeu nada, e aí começa a colocar outros significados ali, tá? Então, veja, a mente emocional, ela é intuitiva, ela é rápida, ela é automática. Ela existe rápida, por quê? Porque ela que libera a gente, faz com que a gente pise no freio quando um carro atravessa na nossa frente. É ela, essa parte do nosso cérebro que faz isso. Só que ao mesmo tempo que ele faz isso para a nossa sobrevivência, né, que é importante que isso aconteça, ele também entra em ação para fazer esse tipo de situação quando a gente é pego em conflito, em pessoas que vêm com uma agenda própria e tal. A mente lógica, ela é deliberativa, ela é analítica, ela é lenta. As decisões que nós tomamos, a grande maioria delas, nós tomamos emocionalmente. Depois a gente racionaliza. E o pessoal do marketing sabe disso, por exemplo. Quando você vai comprar um carro, o que eles fazem? Vamos fazer um test drive. Você entra no carro, você sente o cheirinho do carro, você se apaixona pelo carro. E aí você já tomou meio que a decisão.
depois a sua mente lógica fica dizendo para você, você não tem dinheiro, mas você não vem, você não sei o quê. E aí quando você vai negociar, ai, financia, faz isso, a mente lógica vai tentar adaptar, né, o que a mente emocional fez, tá? Então, é importante, assim, saber que a gente tem esses dois lados é importante, por quê? Porque a gente começando a desenvolver uma habilidade de fazer com que as nossas reações, elas vão acontecer, a gente queira ou não, tá? Mas como que a gente vai criar um pequeno espaço de segundos para começar a entender melhor o que que a gente tem de opção para reagir, tá? Muito bem. Então, o que que acontece em nós? Tá? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Digamos que você envia uma proposta importante, tá? Para o seu chefe ou para um cliente e tudo mais, e a resposta desse e-mail é: precisamos conversar sobre essa apresentação. Não sei se o tom foi esse. A frase é isso que está escrito, tá? Mas a gente pode ler essa frase de várias formas. Precisamos conversar sobre essa apresentação. Então, precisamos conversar sobre essa apresentação. Dependendo do que a gente está sentindo no momento, ou da importância dessa pessoa para a gente, pode ser que a gente tenha um aperto no estômago, um aumento da frequência cardíaca, uma ansiedade, quer dizer, vai disparar uma emoção. Alguma emoção vai ser. Ou pode ser até uma alegria, dependendo se é o que você está esperando, né? E quais são as interpretações? Então, a emoção vem primeiro, sempre. O aperto no estômago, o aumento da frequência cardíaca e a ansiedade é o que vem primeiro. E é aí onde a gente precisa realmente começar a prestar atenção. O que que acontece no nosso corpo? Porque a chave está aí, para começar a autorregulação, tá? Quais são as interpretações? A lógica vai começar. Criar histórias. Ele odiou o meu trabalho. Eu fiz alguma coisa errada. Eu vou ser criticado. Tá? As histórias começam a acontecer. Então, dependendo do tipo de emoção, a mente lógica vai criar a história para falar: é isso que está acontecendo. Se a emoção está me dizendo isso, a mente lógica vai dizer outra coisa. Então, requer um desenvolvimento grande de exercício de você começar a falar assim: peraí. Essa emoção é fato ou não é? O que que eu posso fazer para ter certeza do que está acontecendo? Eu assumi uma questão, mas pode ser outras. Agora, digamos que você embarcou no que a emoção te diz. Fica preocupado o resto do dia, perde a concentração, chega na conversa já na defensiva, tá? Porque de repente a pessoa nem fala, ela só queria conversar sobre isso, tá? Então, o fato é, precisamos conversar sobre essa apresentação. Todo o resto foi interpretação, foi história. A gente não sabe o resto. Aconteceu dentro da gente, tá? Vamos ver um outro exemplo rapidinho também sobre mensagem. Alguém te manda uma mensagem no WhatsApp, tá? E você está esperando que a pessoa responda imediatamente. O WhatsApp virou uma coisa que antes o texto vinha e as pessoas esperavam resposta, né? Mais ou menos como que é o e-mail hoje, né? Não vem a resposta. Passou 10 minutos, nada. Passou meia hora, nada. Passou uma... Aí você fica olhando se ficou azulzinho, né? Check-in, se a pessoa leu. Se ficou azulzinho e ela não respondeu, potencializa a emoção. Irritação, frustração. Está me ignorando, não respeito meu trabalho, não posso contar com ela, etc, etc. Então, o que que acontece? Às vezes a pessoa corta e manda: bem, se eu vi que você leu a mensagem, por que que você não me responde? Entra num outro jeito de contactar aquela pessoa. Quando encontra a pessoa, já está tratando a pessoa de forma agressiva. E essa pessoa simplesmente estava em reunião o dia inteiro. Como aconteceu comigo hoje. Eu estou até aqui, eu não estou em Miami, eu moro em Miami, mas eu estou perto da Simone hoje, eu estou aqui em New Jersey. Eu não vi nada do meu telefone hoje o dia inteiro. Se alguém mandou uma mensagem e ficou bravo comigo, vai ficar, porque eu só vou ver o telefone mesmo depois que eu terminar aqui. Então, tudo isso acontece, né? Por quê? Porque nós somos humanos, tá? E nós temos atenção limitada, tempo limitado, autocontrole, autogestão limitada e somos altamente influenciados pelos outros. Ou seja, seres emocionais. Seres emocionais. E eu vou dizer uma coisa: não é possível não sentir. Qualquer tentativa de suprimir uma emoção, tá, leva a gente a ficar doente, definitivamente.
E suprimir a emoção não é simplesmente falar, eu não vou sentir. Não. As pessoas bebem, as pessoas se drogam, as pessoas acham um jeito de querer suprimir a emoção, né? Enquanto que emocionalmente podem ter ferramentas para lidar com a emoção, tá? Então, ter emoções é parte de sermos humanos, tá? Agora, nós não reagimos aos fatos. Veja, o fato é o e-mail, precisamos conversar sobre essa apresentação. É uma linha. A pessoa não respondeu a minha mensagem. É um fato. Nós não reagimos aos fatos, nós reagimos ao que interpretamos desses fatos, tá? E é aí que começa o passo para a gente conseguir autorregular. Porque quando a gente começa a tomar consciência, lembra, consciência é aquilo que está acontecendo dentro de mim e está acontecendo fora de mim. Quando a gente começa a se permitir a olhar para essa autoconsciência, é quando a gente vai conseguir trabalhar nessa autorregulação, tá? O Stephen Covey, né, desenvolveu esse conceito dos 3 círculos, do controle da influência e da preocupação, no livro dos 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro antigo, mas é um livro que está sempre presente, tá? Vale a pena ler, tá? Então, quais são esses círculos, né? O que realmente é o que eu posso controlar? Eu posso controlar as minhas ações, eu posso controlar o meu esforço, quanto que eu quero me esforçar para começar a autorregular. Eu posso controlar minha mentalidade, tá? Eu posso controlar se eu quero ir para uma apresentação da Sofia já tentando atacá-la, ou se eu quero ir de mente aberta, ou se eu quero ir com uma mente de quem vai aprender e tal. Isso é meu, é interno. Ninguém tira, tá? É um poder total nosso, individual, de cada um. Aí a gente tem as áreas que a gente influencia. A gente não tem, por mais que quiséssemos, poder de cambiar, de trocar ninguém, ou de fazer qualquer mudança em pessoas. A gente pode influenciar, a gente pode ser um bom exemplo, a gente pode, até por uma emoção mais forte aí, de frustração, de raiva, gritar e tal, às vezes as pessoas mudam, não é o mais indicado, tá? Mas a gente tem uma influência direta, não é, na equipe de trabalho, em casa. Eu tenho como influenciar a minha agenda, não necessariamente eu sou dona dela, principalmente se eu tenho cliente. E eu também posso influenciar ou antecipar desafios diários, tá? Agora, quando a gente vai para esse ciclo maior aqui, a gente não tem como controlar. E a gente pode até achar que tem. Por exemplo, se você... Por que eu ponho o número do meu sapato aqui, de brincadeira? Se você quer comprar um sapato que está na promoção, só tem 3 números menores que o seu, vai ficar triste, chateado, bravo, chorar, espernear, chamar na loja. Você pode fazer o que você quiser, não tem o seu número, então você não pode mudar o número do seu pé. Você pode aceitar, você pode fazer o que você quiser, mas a população mundial, o tempo, a pandemia, o que os outros pensam, se eles vêm ou não com uma agenda pessoal para uma apresentação sua, tá? Se eles estão com intenção A, B ou C, a gente não tem como controlar isso, tá? Então, o que a gente pode fazer? Tá? Aí essa é a segunda parte do método, tá? Como a gente transforma, depois de estar consciente, em uma escolha, né? Então, uma é a autorregulação, como que a gente se permite sentir essa emoção e falar assim, é o que eu estou sentindo. Porque quando a gente não presta atenção no que o corpo está dizendo, e muitas vezes a gente não sabe nem dar o nome da emoção, tá? Mas a gente sente, tá? Sente que ficou vermelha, tá? Eu, por exemplo, se eu sinto vergonha de alguma coisa, né, na hora eu sinto que eu fiquei vermelha. Dá para sentir o calor subindo, tá? Dá para sentir o coração batendo mais forte, a mão suando. Isso tudo é a emoção se manifestando, mesmo que a gente não saiba dizer qual é essa emoção, tá? E a escolha consciente, ela vem de permitir sentir a emoção, identificar, não julgar num primeiro momento. Por quê? Porque ela veio por alguma razão, ela está tentando proteger. Lembra, o cérebro reptiliano, a amígdala, ela vem dos nossos ancestrais que queriam nos proteger. Nós, evolucionariamente, temos isso para nos protegermos. Então, se isso acontece, ainda é com essa intenção. Não dá para negar. Tá? Então, vamos olhar de novo para os círculos, tá? Com o que a gente pode fazer. Então, o que está no meu controle?
o que eu posso realmente mudar. Eu posso mudar meu comportamento, eu posso mudar minha ação, eu posso mudar minha atitude, minha decisão. E aí vem fórmulas mágicas ou não, mas tem um esforço. Se eu não quero usar a rede social por tanto tempo, eu provavelmente vou ter que me policiar. Se eu não quero ficar afetado com aquela pessoa que tem uma agenda própria, quando ela vai para uma reunião e ela não quer prestar atenção, eu vou ter que me preparar. Se eu não quero e não gosto de conflito, e eu sei que eu vivo no meio do conflito o tempo todo, o que eu preciso aprender para lidar com ele? Então, está no meu controle, eu tenho que me preparar, tá? Eu não poderia chegar e falar, vou nadar na Olimpíada, né? Porque eu não tenho nem preparo físico e não vou ser nem convocada. É a mesma coisa aqui. Ninguém faz, de fato, aquilo que não está preparado. A gente tem que se preparar para várias coisas. Se eu não posso controlar, como eu posso exercer a influência? Então, vamos lá. Se eu quero ser um exemplo para alguém, como que eu quero agir, né? Se as pessoas vão ou não aceitar, ou vão ou não ser afetadas pela influência, é uma outra história. Mas é uma decisão pessoal do como a gente quer influenciar. Por quê? Porque o meu comportamento eu posso mudar. A minha ação, se eu quero ser pontual e sempre mostrar para as pessoas que eu sou pontuais, mesmo que as pessoas vão chegar atrasadas, eu não vou mudar o que eu faço, porque está dentro dos meus princípios. Em algum momento elas podem começar a mudar, ou eu começo a mudar também, falar assim, bom, eu fiquei aqui, esperei, você não apareceu, eu fui embora. Né? Por quê? Porque tem uma ação também, eu tenho que tomar as decisões. Agora, no círculo de preocupação, o que a gente pode fazer? A gente tem que aceitar. Ou, se for algo que a gente pode influenciar, trabalhar no lado da influência. Mas tem coisas que a gente simplesmente tem que aceitar. Agora, aceitar é duro, por quê? Porque é como se a gente comece a brigar com a emoção interna. Então, vamos dizer que o exemplo que o Marconi deu da pessoa que vai para a reunião já com a agenda, né? Eu não vou poder mudar essa pessoa. Além do que, eu já sei que ela vem desse jeito, né? Como se fosse uma pandemia, mini pandemia na minha apresentação. Não posso mudar. Então, o que eu posso fazer? Bom, o que eu preciso fazer para aceitar? Ou para ignorar, ou para deixar para lá, ou para depois conversar com essa pessoa, enfim. O aceitar é uma coisa que muitas vezes ele tem uma conotação de, eu vou deixar para lá, eu não quero nem saber e tudo mais. Ele é complicado, tá? Então, aceitar é um trabalho interno muito importante, tá bom? Então, a autogestão na prática, ela não é sobre controlar emoções, ela é sobre não ser controlado pelas emoções. Isso é super importante, tá? Por quê? Porque nós vamos sentir a emoção. E nós vamos sentir emoção com sensações no corpo que muitas vezes tem pessoas que têm crises de pânico quando elas sentem as situações emocionais. Tem pessoas que desmaiam, tem pessoas que chegam a extremos pelas sensações corporais. Segundo evitar ou anestesiar as emoções leva a distúrbios emocionais crônicos, tá? Então, pessoas que não trabalham seu estresse, elas podem virar síndrome de burnout. Pessoas que querem anestesiar determinadas emoções e se voltam para vícios, para situações onde elas acreditam que com essa ação química, né, ou com hábitos que não são necessariamente, até outros tipos de vícios que não são necessariamente ligados à droga e tudo mais, passa a ter distúrbios emocionais crônicos. Tem pessoas que viram abusadores, tem pessoas que viram, sabe, porque são distúrbios emocionais que a pessoa não tratou e vão para os extremos. E as emoções, elas sobem e descem, elas são existe uma regulação das emoções, tá? Então, essa que é a parte bacana de como é que a gente trabalha essas emoções, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai voltar para aquele primeiro ciclo do que está no meu controle. O que eu posso, de fato, controlar? E o que eu posso, em que eu posso influenciar? Eu posso escolher em que eu quero dar atenção. Qual é a perspectiva, né? E qual é a resposta e o comportamento. E quando a gente tenta controlar o incontrolável, além de sofrer com aquilo que a gente que tem impacto, a situação de conflito, a pessoa que vem com uma agenda e tudo mais, e a gente quer arrumar aquela pessoa, arrumar essa situação, aumenta, potencializa. O Carl Jung tem essa frase aqui: o que a gente resiste, ela não apenas persiste, como aumenta. Tá? Então,
Se você, por exemplo, tiver uma outra pessoa fazendo uma queda de braço ou uma luta, uma empurra de um lado, outra empurra do outro, tá? A soma na física, né, dessas duas forças, elas se somam, a força aumenta. E ninguém chega a lugar nenhum, tá? Então, vamos aqui agora entrar na parte da palestra dos alertas e das ferramentas, tá bom? Então, alerta número 1, tá? Esteja atento a isso. Aperto no peito, respiração curta, tensão na mandíbula, encolhimento, calor súbito. Esses são os mais básicos. Agora, nesse alerta, é importante você trazer para perto de você essa curiosidade. Mas o que está acontecendo comigo agora? Porque esse é o primeiro momento onde você conecta, não deixa a emoção tomar conta sozinho. Você faz a conexão da sua mente emocional com a sua mente, porque na hora que você faz essa pergunta, você aciona direto o córtex pré-frontal, que trabalha para ajudar a gente a ter alternativas, a achar saídas para as coisas, tá? Então, esse é o primeiro alerta. O segundo alerta já é quando a gente não se fez essa pergunta, então, da emoção vai direto para o julgamento, né? Ou para suposições, ou para catastrofização, né? Todo mundo vai morrer, ai, vai ser difícil, nunca mais vai acontecer, sabe? Tudo que é extremo, né? Nunca mais eu vou conseguir. A Sofia, por exemplo, poderia ter pensado algo do tipo: ele me expôs, eu vou perder o emprego. Não necessariamente chega nesse nível, mas as pessoas que vão direto para a catástrofe, acontece com muitas e muitas pessoas, tá? Elas, elas se consomem de uma forma emocionalmente, tá? Que entra nesse aspecto do crise do pânico, ansiedade, crise de ansiedade e tal, porque é como se não tivesse nem escala, nem passasse pela mente lógica. A emoção é tão forte que consome e vai para a catastrofização, tá? Então, atenção a esses dois alertas, acho que todos nós aqui sentimos esses alertas o tempo todo. Ou, quando a gente sente alguma sensação física, comece a observar seu corpo. O corpo fala com a gente. E a gente não presta atenção, tá? Então, de repente, você começa a perceber: puxa, eu venho sentindo uma dor no braço toda vez que eu vou para aquela reunião. O que seu corpo está dizendo? Né? Então, é muito, muito importante. Então, vamos lá. Técnicas, tá bom? Então, pare. E 2 segundos, gente. 2 segundos cria esse microespaço, e que o cérebro é muito rápido. Ele cria esse microespaço e que escolha eu tenho? Tá? E aí não tem como, eu posso ensinar tudo isso para vocês, mas vai depender de cada um de vocês de se permitir fazer isso a partir de agora. Saindo daqui hoje, a partir desse momento, enquanto vocês me escutam, lembrando, né, ou da Sofia, do que acontece na vida de vocês, para. Tá? Literalmente para. Se você estiver fazendo alguma coisa, para. Se você estiver olhando para cá, olha para lá. 2 segundos. Isso já muda a perspectiva, tá? E no início é simplesmente conseguir fazer isso. Se você conseguir fazer isso alguns dias, você já começou a mudar o hábito. Você já conseguiu começar a mudar alguma coisa, tá bom? Ferramenta número 1, tá bom? Então vamos lá, as ferramentas que eu estou trazendo aqui hoje. Nomeia o que você sente, tá? E tem um bônus aqui. Você pode dizer: estou com raiva, estou bravo, estou com ódio, ai que raiva de tal pessoa e tal. Ok, funciona. Se você reverter isso como se você estivesse se observando: estou notando irritação, ou estou percebendo frustração, ou vejo insegurança por aqui. No cérebro, isso cria uma curiosidade que é assim: o que isso quer dizer? O que eu posso fazer com isso? Então, é como se você conseguisse, nesse momento, se olhar de fora, que, aliás, é uma das coisas que só nós humanos conseguimos fazer, que é pensar no que a gente pensa, né? É a metacognição. E aí, isso muda diferente. Então, assim, se você nomear a sua emoção, já é um passo muito forte. Ai, que raiva. Escuta, qual é a emoção? O que isso significa no seu corpo? Aí você vai começar a perceber: puxa, quando eu tenho raiva, eu fico quente. Quando eu fico raiva, eu fico com as minhas mãos assim. Ou quando eu fico frustrada, eu fico com o meu ombro assim. Começa a perceber, ver o que o seu corpo está dizendo, mas nomeia as emoções.
isso também é alguma coisa que requer permissão, requer treinamento. Por quê? Porque você já começa a falar, bom, o que que eu quero fazer com isso? Segundo ponto, segunda ferramenta, tá? O que que use os seus sentidos? Por quê? Porque no momento em que eu estou na mente emocional, tá? É como se fosse uma autopista de uma autoestrada de 6 pistas rápida, com o carro passando o tempo todo. No momento em que eu foco em algo que eu estou olhando, cheirando, sentindo, eu tenho que trazer isso para outro espaço no meu cérebro que para essa velocidade. Então, aqui uma técnica para vocês, tá? Quando vocês fizerem por 10 segundos, sentindo o seu dedo polegar e o indicador, pode ser o mesmo, pode ser uma mão a outra, forte para você sentir as ranhuras das digitais, tá? O que que acontece? O cérebro, ele tem que parar de sentir aquela emoção e tal para focar em você percebendo as digitais do seu dedo, a sensação física. Isso quebra o padrão da emoção, tá? Então, se você está numa reunião, digamos, você está na situação de conflito, Sibeli, e você começa a sentir mal, você não quer estar... Ninguém precisa ver, você põe a mão embaixo da mesa ou, se for, começa a fazer isso. 10 segundos que você faça isso, tá? Você já quebra o padrão do cérebro. Então, essa é uma ferramenta que você começa a usar, quanto mais você usa, mais você percebe. Tem outras que é assim, você prestar atenção no ruído, mais distante, quais são os sons que você consegue ouvir? Como é que eu consigo olhar para longe, olhar para perto? Tudo que tem a ver com 5 sentidos, escutar, fala, que gosto eu estou sentindo na minha boca, tá? É, você traz essa sensação para o corpo, o cérebro tem que parar de ficar nesse automático da emoção pura, ele começa, ele desvia, ele quebra aquele padrão automaticamente, tá? Principalmente quando são emoções fortes. Então, se você está na reunião, na situação de conflito, 10 segundos de fazer isso aqui, tá? Com o dedo e com o seu polegar indicador, ou então você pode fazer uma mão com a outra, pode fazer o todo se você quiser, que você faz esses dois, você consegue fazer esforço suficiente para sentir as impressões digitais, as ranhurinhas da impressão digital, tá? E isso já faz com que você volte para o seu corpo e quebre o padrão. Terceira ferramenta. A gente se pergunta demais por quê. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso, tudo eu? Por quê, por quê, por quê? Troca essa pergunta de por quê para o quê. O que está acontecendo? O que eu estou sentindo? Que opções eu tenho? Como eu quero reagir? Use a sua curiosidade. Tá? Então, se vocês conseguirem começar, ao invés de dizer por que tal coisa, e começa a dizer o que é isso? O que isso significa? O que tá acontecendo agora? O porquê é uma forma do cérebro para inventar uma história de julgamento, uma história que justifique a ação que está acontecendo. O que ele é para gerar uma história nova. O que está acontecendo? Ele é de curiosidade. Ele gera essa. Talvez não seja isso que eu estou pensando. Talvez o e-mail não tenha a ver com ele querer me cobrar, né? Então, essa parte é importante, tá? Eu vou mencionar uma ferramenta aqui que eu uso muito no meu trabalho com clientes direto, tá? Mas que é uma ferramenta que existe, é gratuita, vocês encontram muita informação dela na internet, que é o Emotional Freedom Technique, que é o EFT, ou tapping, tá? Ele tem uns pontos específicos que você vai tocando e você vai fazendo tapping. Eu uso bastante isso com meus clientes, porque o tapping, quando ele é específico para uma situação, para uma memória, e ele demanda um tempo para trabalhar com o cliente, em sessão e tudo mais, ele limpa ainda mais fácil. Mas se você estiver sentindo uma sensação, ai, eu estou muito ansiosa e tal, faça o tapping, veja como são os pontos, encontra na internet, tudo que é vídeo de tapping tem em português, tem em espanhol, tem em inglês. Tapping, isso vale muito a pena, por quê? Porque também quebra o padrão, tá? Ele volta para o corpo, as batidinhas criam um ritmo e faz o cérebro se reorganizar, tá? Então, assim, eu estou dando essas 4 ferramentas que dá para vocês fazerem imediatamente. Vou mencionar algumas estratégias que requerem outras ferramentas. Vamos lá. Regra das 24 horas. Aconteceu uma coisa, você está realmente muito nervoso, você tem que conversar com alguém,
espera 24 horas. Por quê? Quando a gente tem uma emoção muito forte como a raiva, tá? O cortisol, que é esse hormônio da raiva e tal, fica no nosso corpo por volta de 24 a 26 horas. Se é uma situação onde o cortisol atingiu a pessoa que você quer conversar também, você pode falar o que você quiser para a pessoa. Pode reclamar, pode dar o feedback, pode fazer. Não vai escutar nada. Não vai entrar e nem entrar no ouvido. Não é que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não vai. Então, espera 24 horas, tá? Porque você vai olhar as coisas por perspectivas diferentes, se você fizer essas técnicas, né? Que eu falei, perguntas e tudo mais. E a pessoa que você vai conversar provavelmente também já vai estar, tem esse hormônio no corpo e vai ter mais condições de falar. Então, essa é uma estratégia que pode funcionar. Segunda estratégia, 10-10-10. Como que essa decisão que você tem que tomar, e aí já é mais amplo, não é uma questão só de emoção no momento, como que essa decisão pode te impactar daqui 10 minutos, daqui 10 meses, daqui 10 anos? E aí você vai decidir, né? Daqui 10 minutos, eu falar para essa pessoa que eu tô com raiva dela, vai simplesmente quebrar a minha amizade com ela e tudo mais, eu não vou conseguir resgatar nunca mais? Talvez eu vou esperar, não vou falar, tá? Mas você olha, daqui 10 minutos não vai passar nada, daqui 10 meses, daqui 10 anos, então eu vou fazer o que eu vou pensar. Vou tomar essa decisão. Então, é uma estratégia também do ponto de vista de tempo, tá? Estratégias de análise, tá? Faz listas. O que que eu ganho com isso? O que que eu perco com isso? Eu quero começar, não quero mais fazer essa coisa que eu estou fazendo. Eu não tenho coragem de dizer não para a pessoa que eu estou me relacionando, que eu tenho projeto com ela. Faz uma lista, prós e contras. Se eu fizer assim, se eu disser sim, se eu continuar fazendo isso, o que que vai acontecer? Se eu não fizer não, o que que vai acontecer? Tá? Então, essa é uma forma de você fazer lista. Gente, uma outra coisa que eu não coloquei aqui que funciona muito bem é escrever. Tem pessoas que chamam de diário, journaling ou todo. É só para você mesmo, tá? Não é para ninguém. Você não precisa mostrar para ninguém. Quando a gente escreve, a gente conversa consigo, com a gente mesmo. E a gente percebe o que a gente está pensando. E a gente vê, às vezes, os absurdos das histórias que a gente está criando quando a gente escreve, tá? Outra técnica aqui, outra a estratégia, advogado do diabo. Liste 3 motivos pelos quais você não deve tomar essa decisão, tá? E aí isso quebra a sua lógica cega de, não, mas eu tenho que fazer isso por causa, não, mas eu tenho que dizer sim para essa pessoa porque ela é muito querida, mas eu tenho. Então faz o contrário e vê o que acontece. O que você vai descobrir disso, tá? E aqui mais um teste que é o do amigo, tá? Pense no que você aconselharia o seu amigo a fazer, porque a gente tem uma autocrítica muito grande, tá? E a gente pensa muito rápido, a gente se julga muito, a gente fala coisas pra gente internamente que a gente jamais diria pro amigo, ou para a mãe, para o pai. A gente não fala as coisas para as pessoas quando a gente se trata internamente. Então, imagina essa situação e diga, que conselho você daria para o seu amigo? E aí você olha e fala assim, mas e se eu desse esse mesmo conselho para mim mesmo? Tá? Então, lembra, eu falei da técnica da consciência, né? Depois eu falei da ação. O que vai acontecer como impacto, como resultado? E aí vocês vão ver, o resultado não é que vai acontecer tudo isso que está aqui nessa lista. Vocês vão começar a notar as percepções. E as pessoas vão provavelmente começar a notar. Puxa, antes a pessoa explodia, agora não explode mais. Puxa, agora ela me faz perguntas. As pessoas vão começar, porque seu ciclo de influência pode começar a crescer, né? E aquelas coisas que consumiam a preocupação e tudo mais, no momento que você fala assim, aceita ou deixa para lá, ou vê uma estratégia, você fica, não, agora eu estou tendo mais, eu estou dormindo melhor, eu estou conseguindo emagrecer, antes eu estava tão preocupado que eu comia muito. Então, você começa a notar coisas na sua autorregulação, né? Que geram essa inteligência emocional, que começa sempre com a autoconsciência, sempre. Saúde física e mental, menos conflitos, porque no momento em que você começa a lidar com os conflitos ou não entrar neles, né? Ou as pessoas que te afetam, você passa a não afetar mais, ou você se afasta delas. Enfim, tem várias coisas, você pode tomar decisões mais claras. Então, o impacto, ele vem por várias formas. Veja, não é mágica, tá? Vocês viram que requer esforço, requer atenção, tá? Então,
Autogestão, eu chamo de autogestão é liderança, porque você passa a ter consciência do que você sente, você passa a responder diferente, né? E você age diferente. E as pessoas notam, tá? As pessoas começam a perceber essa mudança, tá? Então, se você pensar agora, tá? Deixa eu ver que horas são aqui, tá? Estamos dentro do tempo ainda, né? Então, eu vou dar um exercício aqui para vocês. Pensa, pode fechar o olho, pode ficar de olho aberto e tudo mais, tá? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento, porque aí eu acho que a gente consegue ver melhor, tá bom? Então, vá. Pensa numa coisa que você queira muito, tá? Pode ser um objetivo pessoal, um objetivo profissional, e tenha assim bem vivo o que que você quer atingir, tá? E se sinta como se você estivesse atingindo esse objetivo, tá? Uma coisa simples, até para você conseguir fazer esse momento, tá? Então vamos lá, pensa nisso. Vou dar 15 segundos para você pensar. Pensa bem colorido, tá? Como se realmente já tivesse acontecido. Muito bem, agora você pensa em tudo que pode dar errado, tá? Tudo que pode dar errado para você não conseguir isso daí. Quer dizer, você falhou, não deu certo, deu tudo errado, tá? Você quer muito isso, mas agora pensa, deu tudo errado. Pense em tudo que pode acontecer para dar errado. Vai pensando aí. Se conecta com o que você está sentindo de emoção, tá? Você estava numa emoção boa, feliz, tal, e de repente vai ter tudo errado, tá? Agora, respira fundo, chacoalha, levanta, muda, né? Vou dar outra instrução aqui, tá? Então, vamos lá. Pensa naquilo que você agora é muito bom, aquilo que você sabe fazer muito bem. Pensa quais são os seus pontos fortes, tá? Pensa naquilo que você tem o maior orgulho de fazer, uma coisa que seja mais simples. Você é a melhor arrumadora de gaveta desse mundo, tá? Ou você é a pessoa que faz o melhor bolo de cenoura desse mundo, tá? Qualquer coisa que você sabe assim, quando você faz, as pessoas te elogiam e que você se sente realmente bom, né? Agora, pensa três palavras, tá? Que você pode usar para descrever quando você está no seu melhor. Então, anota aí as três palavras. Quando você está nesse pico aí de eu sou boa, eu sou forte, eu faço tudo isso de bom. Então, três palavras que você pode usar para se descrever quando você está no seu melhor. Quem quiser pode pôr no chat ou enfim. Não precisa, tá? É bem pessoal isso. Pensa numa situação do seu passado em que você conseguiu algo que você queria muito. Conseguiu trocar de um emprego melhor, conseguiu comprar uma casa, conseguiu tirar nota máxima na escola, conseguiu ganhar a medalha de alguma coisa, uma coisa bem bacana que você queria muito e que você conseguiu. O que você está sentindo quando você pensa nisso? Que imagens estão aparecendo para você? O que você lembra dessa história? Como está seu corpo? Que emoções você está sentindo? Que sensações você está sentindo? O que você quer contar para você mesmo? Muito bem. Vou pôr aqui de novo meu slide, tá? Não sei se vocês já ouviram falar do Viktor Frankl, tá? O Viktor Frankl foi um psicólogo, né, que desenvolveu a logoterapia, tá?
E ele ficou muito tempo no campo de concentração. E ele sobreviveu, né? O livro dele Em Busca de Si Mesmo, acho que é o nome do em português, tá? Ele conta, o livro é emocionante. Ele conta com a clareza que ele conseguia imaginar ele fora do campo de concentração, com a mulher dele, fazendo o que ele gostava, atendendo os pacientes dele e tal, enquanto que ali no campo de concentração ele estava sem sapato, andando na neve, sem comer, morrendo de fome. E tal. A questão física dele, as emoções e as sensações dele eram terríveis. Mas ele escolhia ficar no espaço onde ninguém, nem quem estava ferindo ele fisicamente, podia atingi-lo. E essa frase é dele. Entre o estímulo e a resposta, tem esse espaço. E esse espaço podem ser esses 2 segundos que eu comentei com vocês. Tá? Nesse espaço está o poder de escolher a nossa resposta. E na nossa resposta está justamente esse crescimento e a nossa liberdade, que é a autorregulação, na verdade. Né? Que é a opção que a gente tem para conseguir, de verdade, mudar isso. Lembrando tudo que eu comentei, tem coisas que estão naqueles círculos que a gente não vai ter comum, né? Então, não necessariamente é algo que vai acontecer. Por mais que a gente queira, por mais que a gente queira lá o sapato número que a gente calça não tenha promoção, né? A gente vai chorar, espernear, não. Então, melhor eu não penso. É um pensamento bobinho esse do sapato, mas ele ajuda pelo menos a visualizar a situação que a gente não pode controlar, né? Pensa assim, qual que é o sapato ou a promoção de sapato que a gente não está conseguindo na vida e que você fala, não vou conseguir mesmo, isso daí, o que que eu quero? Então, vou olhar outra coisa, tá? Então, gente, voltando ao plano, à fórmula, tá? E por que que essa fórmula é a que eu sigo? Porque se a gente segue isso para pessoas, para organizações, para equipes, para famílias, o efeito é o mesmo. Porque em todos esses ambientes temos o quê? Seres humanos, né? A gente precisa desenvolver a consciência, tá? Ficar consciente das emoções, do que a gente quer fazer, criar os hábitos de troca, tá? E existe até hoje, 1º de janeiro, quando começa 25 de dezembro, logo depois do Natal, todas aquelas avalanches de agora você mude sua vida a partir de janeiro, acorda às 5 horas da manhã, não come isso, tudo de uma vez. Não, a gente não consegue fazer isso, tá? Embora aqui tenha um mercado grande para quem vende esse tipo de coisa, tá? As mudanças acontecem em micro mudanças. 2 segundos, 10 segundos disso aqui. A partir do momento que você conseguiu fazer os seus 10 segundos disso aqui, você vai começar a perceber a mudança e aí o seu próprio corpo vai começar a chamar você para ficar atento a determinadas coisas. E por quê? Porque você vai ver o impacto. E aí você volta na sua consciência aumenta, você vai ter mais opções e o seu impacto vai aumentar. Então, só para amplificar, quer dizer, o que eu dei aqui para vocês é um pedacinho de um monte de coisas que podem ser feitas, tá? Uma pessoa consciente, ela tem clareza de onde ela está, reconhece onde ela pode chegar. E veja, no exercício que vocês fizeram, tá? Você quer muito uma coisa, deu tudo errado, mas você conseguiu resgatar em algum momento seus pontos fortes, aquilo que você é bom. Você conseguiu descrever 3 palavras do que você é bom. Isso está tudo dentro da gente. Isso é tudo um conjunto de ferramentas que estão dentro da gente. Eu vou dar mais um exemplo aqui que a IA me ajudou a desenhar aqui, tá bom? Tudo que está acontecendo no fora tem histórias internas que a gente não consegue saber, tá? Então, a Sofia aqui nessa reunião está frustrada. O Pedro, que é o mesmo que estava lá, ele está aqui preocupado, pensando nos pais. O Pedro pode ter sido arrogante de falar aquilo na reunião por medo de que ele vai aparecer mal porque ele não respondeu nenhum e-mail e tudo mais, enquanto que o problema dele é que ele estava fora cuidando de alguém que está doente. Veja, são 1.000 histórias, 1.000 coisas que estão acontecendo que a gente não tem a menor ideia. Essa outra moça aqui, ela está prestando atenção, mas ela não está, ela está pensando como é que eu vou ser promovida. O outro está pensando nas férias, o outro está pensando no carro. Agora, isso é um exemplo.
existem várias situações emocionais, que por aquelas que eu comentei com vocês, por exemplo, tem pessoas que você está trabalhando e despertam uma memória de quando você era criança ou de quando você era adolescente, você nem tem consciência disso, você só tem a sensação física. E isso é uma coisa que, por exemplo, trava as pessoas. Não conseguir fazer uma apresentação, não conseguir passar numa entrevista de emprego, não conseguir fazer um novo negócio, não conseguir fazer uma venda. Por quê? Porque existem coisas que estão, histórias e arraigadas dentro do corpo das pessoas que demandam um trabalho que vai muito além dessas técnicas do que a gente comentou aqui. Mas, independente disso, todas as ferramentas que eu dei para vocês aqui, elas parecem bem bobinhas, mas elas são de uma grande efetividade. Aliás, eu vi aqui que alguém colocou no chat sobre síndrome do impostor, tá? Essa parte dessa ajuda dos dedos aqui tem um trabalho bem grande de um autor que fala de inteligência positiva, até o nome do livro dele é esse, Inteligência Positiva, e ele fala justamente sobre essa questão do tato, da visão, da audição e tal, como uma ferramenta para aumentar a inteligência positiva das pessoas não ficarem é, reféns dessas emoções ou reféns de situações físicas, tá? Então, além daquilo que a gente conversou aqui, quem quer continuar desenvolvendo isso precisa, né, ter outras opções de desenvolvimento para conseguir trabalhar, tá? Muito bem, agora vamos conversar aqui um pouquinho. A gente ainda tem um tempo, tá? O que que você está levando? No começo você imaginou, né, aquelas situações que conflito, pessoa que já vem com uma agenda, a gente conversou aqui, né? Vou parar de compartilhar, que agora é para a gente se enxergar. O que que você está levando com você dessa conversa para sua caixinha de ferramentas de lidar com emoções, de melhorar sua autorregulação? Acho que no meu caso aqui, que eu já venho olhando um pouquinho, é perceber o sentimento, né? Identificar o sentimento e a origem disso daí. Porque muitas vezes é o que você falou agora no final, é um gatilho que dispara, que vem uma emoção que você não sabe a origem, né? E que você sente aquele desconforto, né? Então, identificar essa sensação, esse sentimento ali, que é daquele Uhum, desconforto, para você realmente depois, porque senão você vai simplesmente descarregar uhum, uma verborragia em cima de alguém, mas você uhum, não sabe aquilo. Então a pessoa acabou, assim, você acaba atacando o mensageiro, né, como diz, né? A pessoa uhum. está ali falando, fazendo um contraponto, e você tem uma overreact sobre eles, uma reação acima do que seria necessário, mas por conta de um sentimento que vem lá de trás, Uhum. de uma experiência do passado que Sim, você está no subconsciente, né? sim, sim. E trazer isso para a consciência, veja, começando com essas pequenas técnicas, nomeia sua emoção, respira 2 segundos, começa a praticar isso, fala assim, peraí, mas o que realmente pode estar acontecendo aqui que eu não estou vendo, né? Então, você já quebra o padrão. Porque se você não quebra o padrão, a mente emocional, ela vai te dar uma história, a outra vai lá e fala, isso mesmo, vai lá e quebra a cara dele, faz. Por quê? Porque um valida o outro. Agora, se você quebra o padrão e fala assim, pera, vamos dar um tempo aqui, o que está realmente acontecendo aqui? Aí você fica, como? Como? Né? Então, que mais? Quem mais? Você está levando essa coisa da ferramenta? Quem mais está levando aqui Oi, para eu ficar sou nessa a Vera, conversa? desculpe que eu cheguei Oi, Vera. visualmente mais tarde, que eu estava em trânsito, não queria fazer barulho para vocês, nem movimento. Ah, eu adorei a sua apresentação, eu achei maravilhosa, eu achei que Obrigada. você ofereceu também, né, instrumentos para usar, e eu acho que é super importante para a gente poder. Eu sou psicóloga, né? Eu faço isso com crianças que têm dificuldade Uhum, de modulação de comportamento, de emoção e tudo, e com adultos também, né? E a gente trabalha muito com essa distorção da realidade, né? Que uhum, principalmente gente com ansiedade faz. Eu achei maravilhoso o jeito que você ilustrou, né? Isso.
e os instrumentos para usar como adultos mesmo, né? E Uhum, seria tão melhor se todo mundo, inclusive os que estão liderando a gente, né, uhum, pudessem modular os seus comportamentos e emoções. Eu acho que uma das coisas que você falou que é tão importante também, que é tudo que você falou, eu achei muito importante. Adorei a sua sequência, a lógica da sua apresentação, mas esse mundo imediato que a gente vive, né? Dessa história de não aceitar, esperar uma resposta no WhatsApp, ou mesmo para os adolescentes que a gente trata, né? Que quantos amigos você tem, mesmo adultos, os uhum, adultos também ah, ficam esperando quantas pessoas estão me seguindo no Instagram. Eu acho uhum, que é super importante a gente, como você falou, parar e ver, porque a reação é emocional. E achei bárbaro que você relacionou isso a marketing também, né? uhum, Como a gente faz essas decisões. Então, amei, uhum. amei a sua apresentação. Obrigada por Obrigada, Vera, obrigada. dar todos os instrumentos. Achei bárbaro, viu? Nem coloquei um componente aqui, que eu vou falar agora do BPA, que é assim, nós que moramos fora, a gente tem sotaque, né? Quantas vezes a gente se bloqueia, né, de fazer alguma coisa Uhum, antes que aconteça, por quê? Porque a mente emocional faz a gente ficar suando, tem todas essas reações que paralisam, né? uhum. Situações, e quando a gente realmente para um segundo e pensa assim, mas o que está acontecendo? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas o americano que realmente é aberto e quer ouvir e que não fala outra língua, ele nos admira imensamente porque a gente está falando com sotaque porque a gente fala outra língua. Tem É. gente que fala isso assim, ah, mas eu falo outra língua e tal, meio da boca para fora, mas internamente essas emoções estão fervendo. O É. medo, a vergonha, né? O julgamento e tal. Eu nem trouxe esse como exemplo, eu trouxe exemplos, outros exemplos mundanos, mas a nossa realidade é essa, né? Então reconhecer isso, né? Reconhecer que a gente está sentindo essa emoção, reconhecer nos dá ferramentas de dizer assim, mesmo que eu faça todos os cursos de accent reduction do mundo, eu vou continuar com o sotaque. Não tem como. Então, peraí, está dentro daquele ciclo de preocupação que eu posso fazer, aceitar, posso melhorar. Posso estudar, preparar, falar, com certeza, sempre pode. Mas tem um pedaço ali que significa aceitar, né? E a partir do momento que a gente aceita, a gente lida de uma forma completamente diferente. Vai lá, Simone. Para você que trabalha com multiculturas, né? Uhum, Na parte corporativa, eu uhum. acharia interessante se você compartilhasse conosco. Eu trabalhei já com pessoas, eu trabalhei em hospital, foi a minha Uhum, experiência corporativa, né, em uhum, hospitais, com diferentes culturas. E era interessante. uhum, Tinha coisas que as pessoas falavam, e porque tem um negócio de afinidade também. Tem pessoas que têm melhor afinidade com o uhum, boss do que outras. uhum, E eu tive uma vez que falou para mim: Nossa, você está aproveitando a tua posição porque você you kiss a lot of hands to get here. Eu olhei para ela, ela tem uma cultura, né, ela é judia. Eu digo, uhum, eu olhei para ela, me pegou de surpresa. Isso foi durante um almoço. Eu sentei com ela para uhum, almoçar e ela fez esse comentário, me pegou de surpresa. Eu digo, não, eu tô aproveitando bastante a minha posição que eu conquistei. uhum, Bom, né? Assim, às vezes eu acho que eu, ela pode ter falado aquilo para pegar uma uhum, reação de mim. Eu tenho a tendência uhum, que quando eu vejo que a pessoa quer uma reação minha, imediatamente meu alerta vai e diz: Opa, é uma armadilha, não cai, não cai. Literalmente tem um time dentro de mim que vai: Não cai, é uma armadilha. uhum, Aí eu fico observando, mas ah, uhum, te- e obviamente não, né? Sempre tem situações uhum, que é, aonde
a minha rapidez, eu vi que foi levada como agressão. E uma das coisas que que foi boa foi porque eu pedi um exemplo, né? Quando uma pessoa trouxe um feedback, eu digo, ok, você pode me dar um exemplo do que você está Uhum, falando? Aí ela me deu o exemplo, eu digo, uau, a minha intenção foi essa. uhum, Como a pessoa recebeu a minha rapidez e uhum. eficiência foi impaciência, você acredita? Sim, sim. Aí a gente teria toda uma outra palestra para falar que é sobre como dar e receber feedback e como funciona de fato a comunicação. Mas você está trazendo um ponto extremamente importante, porque não é só a questão da diferença cultural, língua, mas é a diferença cultural de posições internas e tudo mais. De alguma forma, você já absorveu várias das técnicas que a gente conversou aqui com esse, né, liga o alerta, né, a sirene, e Aham, tal. Tem alguma coisa dentro de você que funciona assim, mas tem um ponto aqui que é ah, quando você faz perguntas para as pessoas. Então, digamos que você conseguiu dar a pausa, né, conseguiu respirar, está sentindo a emoção e diz assim, mas o que que você quer dizer com isso? é, Isso tira de você a questão de fazer o significado e dar para a pessoa. E o quanto mais calma e devagar você perguntar, né, sem falar, o que que você quer dizer com isso? é, Não. Aí, então, se você usar essa regulação que eu comentei, respira fundo, 2 segundos, peraí, por que que ela me fez essa pergunta? Não. O que ela quer dizer o que que você quer dizer com isso? Né? aham, Ou então dizer assim, ah, que pergunta boa, olha, nem tinha pensado nisso. Então, tem pessoas que estão, tem várias pessoas que têm formas de se expressar para reduzir essa questão, onde você percebe de fato intenções das pessoas, mas que você aprende na comunicação a devolver para a pessoa, né, a, a, a agenda dela, e aí quem tem que ficar, quem fica com o ônus da prova, ou com o ônus de se defender e de falar por quê, não é a gente, né? E muitas vezes, a questão é, a gente criou uma história no próprio livro do Stephen Covey, só para te dar um exemplo, tem uma parte do livro onde ele conta de um senhor que está no metrô, entra um homem com 2 crianças, e essas 2 crianças no metrô começam a pular em cima das pessoas, mexer nas bolsas das pessoas, e ele fica sentado sem fazer nada. E ele fica olhando para o cara e ele vai criando toda essa história na cabeça dele. Esse cara não tá nem aí, não cuida dos filhos, onde já se viu, que negligência, tudo isso está acontecendo, tá? Chega uma hora que ele não aguenta, as crianças não param, ele fala assim, mas, senhor, seus filhos não param, né? Ele se tranquilamente, seus filhos não estão parando de mexer nas coisas das pessoas. O homem olha para ele e fala, eu sei, eu também não sei o que fazer, a minha mulher acabou de morrer, eu saí do hospital. E eu não sei o que fazer comigo, eu não sei o que fazer com eles, eu não sei. Imagina todas as histórias que essa pessoa criou na cabeça dele sobre o pai negligente, lá, uhum. caiu por terra. Então, eu estou dando um exemplo que ele dá no livro, justamente para assim, a gente cria certezas, não é que a gente cria histórias na nossa cabeça. A gente cria certezas na nossa Assume, cabeça são as e assumptions. quando a gente se permite a olhar e falar assim, tem algo aqui que eu não sei, pode ser que tenha algo aqui que eu não estou sabendo, que eu não estou captando. Então, você deu um exemplo ótimo, você falou, mas o que você quer dizer com isso, tal, e isso abre a frente. Então, e o Stephen Covey coloca isso no livro justamente para dizer assim, essa presunção, esse assumption, né, que é em inglês, essa presunção, essa suposição que a gente faz das histórias, de que a gente sabe o que está acontecendo. Eu tenho certeza, já sei o que está acontecendo. É isso. Quando você vai olhar, não é nada disso. Nada disso. Então, Então, na tua abrir para experiência, essa possibilidade é super importante. na tua experiência, em termos de regulação, né, emocional, os Uhum, americanos, eles já têm uma fama de serem mais secos. uhum, Então, você acha que eles, pelo menos não é a minha experiência, que eles correm para assumir também o que o outro uhum. está pensando, ou eles já são mais devagar e vão com mais É, curiosidade? eu não vou fazer uma generalização, porque não dá, depende.
A resposta é depende, mas por quê? Porque para responder essa pergunta, a gente teria que ver que a cultura americana tradicional ela é mais do individualismo e isso faz com que nós que somos coletivistas olhemos para essas pessoas e dizer, eles são secos, eles são individualistas, Mas não é. julgando, É, porque não é que está certo e errado, é um jeito diferente. isso. E as pessoas às vezes não entendem, sabe? Não entendem, mas como que você chega, nunca encontrou essa pessoa e você abraça a pessoa, ou beija a pessoa, que é pior, né? Você chegou ali, não conheceu, pela primeira vez que você viu a pessoa, foi lá e dá um beijo no rosto da pessoa. Você é louca, né? Aham. Então, assim, eu não quero generalizar, porque cada exemplo pode ter uma situação, porque culturalmente são coisas que. Vou voltar para a emoção, tá? Está tão engrenhado em gerações, não é só uma questão de que aquela pessoa, que a compreensão daquele gesto que a gente faz e que é natural para a gente e para o outro faz com que essa pessoa tenha reações que a gente não sabe lidar com ela, É, mas a gente julga. Olha só, não posso nem chegar e ser uma pessoa expansiva que já estou sendo julgada. Não posso nem isso. Por quê? E aí a gente não tem esse tempo, mas independente de que a gente não tenha o tempo, a origem de tudo que a gente está falando agora é exatamente a mesma. Nosso cérebro e do americano, o do russo, o do indiano, aí somos seres humanos. Passa pelos mesmos mecanismos. O filtro da mente lógica tem camadas culturais de interpretação que cada um vai interpretar de um jeito. E aí as reações, os julgamentos vão ser diferentes. é. E vice-versa, as nossas respostas ao que eles fazem também vão ser diferentes. Então, aí aumenta a complexidade do que a gente está falando, mas o que importa é a origem é a mesma, tá? Aquele disparo da emoção, o julgamento, começa tudo igual. Não importa se é aqui no Japão ou em Angola, tá? É tudo igual. Sim. Nós todos estamos aqui ou trabalhando com clientes americanos, trabalhando com colegas americanos, com parceiros, então é interessante. Nós Uhum. já estamos chegando ao final, nós temos mais 3 minutinhos. Muito obrigada, Márcia, pela generosidade de tempo, de conteúdo, de experiência compartilhado conosco, 33 anos, né? Não é brincadeira, muita experiência. 33 mais 10, porque nessa profissão que eu tenho agora, Aham. eu já estou há 10. 33 foi só o mundo corporativo. Mas, 10 nesse que eu trabalho agora, aí é o meu trabalho mesmo que tem a ver com isso, com pessoas, com emoções, com julgamentos, com tudo que a sim, gente pode, comunicação, tudo isso que a gente está falando. Então, quanto mais eu faço esse trabalho, mais eu aprendo e mais eu vejo que eu tenho que aprender, porque nós somos seres extremamente complexos e vamos pensar aqui, olha, nós temos, na minha tela aqui, somos 9, né? aham, Não tem ninguém em todos os bilhões de pessoas do mundo que seja igual a gente. igual a um outro, sim. Então, tem É coisas que fascinante. acontecem com cada um de nós aqui que ninguém mais tem. É, Por mais que a gente pode falar, mas isso sempre acontece com todo mundo, é assim, acho melhor ficar bem do que a gente acabou de dizer. Se todo é, mundo é um, né? é. Tá bom, gente, olha, obrigada pela oportunidade. Eu Eu gostei muito que a gostaria gente teve chance de conversar e tudo mais, que não ficou só uma palestra e que espero muito que a gente bom, tenha mais oportunidades. Obrigada, BPA, porque eu estou achando a série que você claro, colocou, Simone, bem claro. bacana, deixar a gente Sim, membro falar com todo mundo, e não só, porque vai ficar gravado, vai ficar para as pessoas todas que exatamente. querem, Então, para tá? todos vocês que adoraram o conteúdo aqui, a Márcia também é nossa contribuidora de conteúdos falando do tópico de management, autogestão. Você vai encontrar posts dela com conteúdo Uhum, gota a gota nas nossas redes uhum, sociais. Você pode encontrar uhum. isso. Você pode, por favor, Márcia, se você quiser colocar o Eu teu vou colocar aqui no a chat, última tela, tá? assim, aonde Meu encontrar. website está aí, né? O LinkedIn, se você procurar Teixeira, tem várias Márcia Teixeira, mas Teixeira Márcia é como está o meu nome no LinkedIn, e no Instagram é Márcia Teixeira CC. Sim. Qual é o Então, seu E e-mail, Márcia? você meu pode, e-mail é você pode colocar Márcia, no chat?
Márcia. Sim, posso. Uhum. Márcia Teixeira, vou colocar o e-mail aqui, peraí. Sim. Márcia, Então, eu convido vocês a seguirem a Márcia nas redes sociais, no website dela, também no LinkedIn. E o que mais que vocês precisam saber? Antes que nós encerramos, eu gostaria de perguntar para três pessoas, a gente vai passar um pouquinho do horário, mas eu gostaria que, como a Márcia foi tão generosa conosco, eu gostaria de convidar vocês para serem generosos com a Márcia também. Eu sei que a Vera compartilhou sobre a experiência e tudo que ela gostou dos highlights. Se tivessem mais pelo menos dois ou três pessoas que pudessem dizer qual foi o aha moment, ou o plim que vocês tiveram de impacto com o que a Márcia compartilhou. E se alguém já tiver, por favor, abra o microfone, já pode abrir. Ou então, se ainda estão pensando qual é o plan que vocês tiveram, eu vou passar umas informações aqui para vocês, para quem ainda não conhece o BPA. Vocês podem entrar em contato conosco. Por favor, visitem o nosso website, onde tem várias informações sobre o que que o BPA é. Nós estamos aqui para honrar nosso impacto profissional de brasileiros e cultura e cultural que nós temos aqui nos Estados Unidos. Nós temos eventos presenciais, eventos online, nós somos um grupo híbrido, obviamente. Nós temos também um diretório com nossos membros, diferentes ferramentas onde eles podem se conectar. E eu convido vocês a dar uma olhada, venham para os nossos próximos workshops. Nós teremos um no a semana que vem, na área de neurociência e como que a internet molda o cérebro dos seus filhos, com a Regiane Guerreiro, que é membro há long time, né, long-term member aqui do BPA. E no dia 18 nós teremos um sobre AI, inovação e negócios, com o Valdir Mesquita. Ele trabalha na área da SecTech, Secretaria de Tecnologia, e da SECOM, Secretaria do Comércio, no Consulado de Miami. Ele vai vir conversar conosco sobre o impacto do AI nas organizações e quando que, né, pode virar de auxílio para problema. Então, bom, a gente ficar de olho nisso. E então, basicamente, seriam essas informações que eu tenho para vocês. Se alguém tiver mais algum aha moment, Cibele, e depois da Cibele mais um, e nós encerramos. Ah, então, nossa, primeiro parabéns, viu, Márcia? Que legal. E obrigada, trabalho Sibeli. lindo, super bom te escutar. Nossa, muito legal, viu? Parabéns. E tão didática, né? E aí, só para Obrigada. encurtar mesmo e direto ao ponto da Simone, que assim, né, a gente já vai se vigiando, tal. Então, eu até espero quando vem alguma coisa, e eu não sou assim de explodir, né? Eu sou mais introvertida, mas o meu aha moment foi que, na verdade, quando acontece alguma coisa e vem. Eu acho que na minha cabeça eu não demonstro, é tudo normal para fora. Mas eu dou uma panicada, eu acho, sabe? Então eu Uhum, não dou nome às minhas emoções. Então, essa uhum, dica para mim foi preciosa. Sibeli, o que que é uhum, isso? Porque é um misto de vergonha, eu quero que o chão abra, mas ao mesmo tempo é raiva, frustração, uhum, dá aquela misturada, né? Então, uhum, mas eu não dou nome, entendeu? Já fica lá misturado, fica aquele bolo e eu vou embora com o bolo. Depois eu penso, uhum, mas eu uhum. nunca tinha pensado em realmente dar nome às emoções. Muito obrigada, eu vou começar a fazer isso. Que E bom. aquele do coisinho? Eu senti Isso, todas as faz ruguinhas isso. no meu dedo. Faz e começa a perceber que a sua impressão digital, 10 segundos e começa a perceber o que acontece. Menina, que coisa! Eu senti mesmo as impressões digitais, viu? Obrigada, viu, Uhum. Márcia? Assim, Nada. obrigada. Mais um, por favor. Muito obrigada, Cibele. Eu gostei muito também, porque foi muito objetiva, né? E foi muito realista, assim, o que a gente enfrenta, né, no dia a dia, né? E deu assim umas técnicas e foi right to the point, né? Eu Uhum. gostei. Uhum. Obrigada. Muito obrigada, Que bom. Eu pessoal. assim,
Foi com carinho que eu queria trazer uma coisa muito que vocês pudessem colocar de novo na caixinha de ferramenta e levar com vocês já. Não é amanhã, depois, já, nesse momento. Tá bom? Bem estilo Obrigada, viu? BTA, né, Márcia? Isso, sim. Sai na hora, já sai fazendo. Tá Já bom? sai fazendo. Gente, Obrigada a todos obrigada, viu? novamente. Obrigada, Márcia. Boa noite. Boa Boa noite. noite, boa noite. Obrigado. Tchau. Até breve. Tchau, tchau. Obrigada. Todos, Tchau. obrigada, Simone, também, BPA, por Tchau, ter trazido obrigada. a Márcia. Tchau, Boa noite a querido. todos. Tchau, boa noite. Tchau.